Fala, meu nono ano, beleza? Vocês pensaram que eu não vinha hoje, e eu não vim mesmo. Se você tá vendo esse vídeo é porque eu não estou na escola hoje, infelizmente. Passando por um problema de saúde, triste. Mas eu vim aqui para deixar um vídeo base para vocês hoje não ficarem passando necessidade. Não, a gente vai falar sobre o capítulo número 3 do nosso módulo, urbanização e modernização. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora no Brasil. Vem comigo. Meus amigos, no capítulo ele vai fazendo uma defesa de todo esse processo que vai acontecendo no Brasil de meados do século XIX até o século XX, num Brasil que aparentemente estava entrando nos trilhos e disparou um alarme aqui na rua agora. Vamos nessa! O que a gente vai ver aqui, basicamente, vai girar ali entre 1889 até 1930. Vocês já fizeram a tabela das revoltas e rebeliões brasileiras no início do século XX, onde a gente falou ali do Canudos, falamos um pouco do cangaço. E agora a gente vai falar um pouco das zonas urbanas do Brasil neste momento. O café era disparado o principal produto econômico do Brasil neste período. E interessante notar que, nesse momento, o Brasil chegou a ser liderança mundial de café. 2/3 da produção do café mundial era produzida aqui no Brasil. E claro, isso deu um destaque econômico do nosso país, né? Não resta a menor dúvida. Só que, como você está pensando, o café ele se desenvolveu muito fortemente no oeste de São Paulo, interior paulista. Só que assim, a maioria dos grandes fazendeiros de café, início do século XX, já não moravam nas fazendas. Eles moravam nas zonas urbanas. E eles precisavam ter um pouco de facilidade de transitar de um ponto ao outro. Então a gente começa a ter uma necessidade de uma malha de transporte que pudesse ligar o interior de São Paulo, que era as zonas de produção de café, com a cidade de São Paulo. E perceba, a cidade de São Paulo, que era oriunda ali da vila de São Vicente hoje é um município, tá, do estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, ela não tem saída para o mar. Mais próxima e a mais interessante é na cidade de Santos, que já tinha um porto estabelecido lá. Um porto que era chamado de Porto de Santos. E o Porto de Santos ganhou muita importância nesse momento. E era necessário que nós construíssemos, mais uma vez, malhas de transporte que pudessem ligar as pessoas dos pontos de produção de café, cidade de São Paulo e o Porto de Santos. Porque no Porto de Santos, o café saía do Brasil, ganhava o mundo, ganhava o comércio internacional. Isso gerava uma boa grana. Só que temos o seguinte, não se iluda. Essa preocupação de construir uma malha de transporte pensando no cidadão é coisa moderna, é coisa do século XXI. A gente até falou sobre isso na nossa última aula, quando a gente falou o lance ali do VLT, se tem necessidade ou não. Nós fizemos um debate sobre isso. Mas nesse processo que nós estamos estudando aqui no nosso módulo, ninguém estava preocupado com o cidadão. A preocupação era viabilizar o transporte do café e dos grandes cafeicultores. Alguns países estrangeiros, inclusive, ajudaram a financiar isso. A Inglaterra tinha muito interesse que o Brasil produzisse mais café, que ela comprava mais barato, e aí ela ajudou muito na produção e do escoamento do nosso café para a saída ali no Porto de Santos. Só que tem o seguinte, neste cenário, as cidades começaram a ficar também muito cheias, porque esses grandes produtores vieram morar nas cidades, então começamos a aumentar as necessidades que a cidade tinha, necessidade de ter escolas, de ter alguns postos hospitalares, de ter mercado para que essas pessoas pudessem consumir. Só que, infelizmente, entre a necessidade e o excesso, o tempo foi muito curto. De repente, as cidades, sobretudo a cidade de São Paulo, começou a ficar muito cheia. Tinha muito mais gente do que oportunidades. E aí a gente começa a ter as primeiras experiências no Brasil de desigualdade social. A gente começa a ter dentro das cidades locais muito bons de se viver, bairros muito legais de se viver, mas também começamos a ter bairros e comunidades mais carentes, que tinham muitos problemas sociais que a gente conhece até hoje. E aí eu estou falando de saneamento básico, estou falando de falta de energia elétrica. Inclusive, a energia elétrica aqui na Bahia só foi se estabelecer, meus amigos, a seleção brasileira já tinha mais de 3 Copas do Mundo, depois dos anos 70. Quando a energia elétrica se estabilizou na cidade de Salvador, o Colégio São Bento já existia há milhares de anos. E eu estou falando de um processo de no máximo 50 anos atrás. Se você tinha um avô que morava em Salvador, muito provavelmente ele morava numa cidade que a luz elétrica era muito instável, tinha bairros que não tinham.
Isso é muito recente na nossa história. E na cidade de São Paulo, então, nem se fala. Até porque entre 1879 e 1930, luz elétrica era um luxo, assim, para bairros só muito mais abastecidos financeiramente. Só que se você tem territórios da cidade onde você tem pouca iluminação, muita umidade, rede de esgoto muito precária, céu aberto, dejetos ali, você vai atrair doenças. E isso é inevitável. As doenças elas podem até surgir em locais menos abastecidos, mas ela vai chegar nos locais mais abastecidos. Não vai ter como. Sobretudo as doenças tratadas como doenças infecto-contagiosas. Até se tentaram fazer reformas urbanas na intenção de fazer com que essas pessoas não se misturassem, só que não tem como. Essas pessoas desses bairros mais chiques, com um pouco mais de grana, precisavam contratar os serviços das pessoas que moravam nessas comunidades carentes. Inevitavelmente, biologicamente, qualquer doença infecto-contagiosa que acontecesse num bairro mais popular, ela iria chegar nos bairros um pouco mais abastados financeiramente. Então o Brasil começa a ter sua primeira experiência de controle biológico, de uma maneira intencional, fazer com que as pessoas deixem de desenvolver doenças. E isso aconteceu na cidade de São Paulo e também na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nesse momento. As doenças infecto-contagiosas começaram a se alastrar, porque o cenário das capitais era muito parecido. Você tinha uma galera com uma boa grana, mas também eram cenários de muita pobreza e muita escassez de serviços básicos. Nesse cenário a gente tem uma revolta muito curiosa e interessante, que é a revolta da vacina. Por volta de 1904, um médico bastante conhecido chamado Oswaldo Cruz, ele desenvolveu a ideia da vacina. Olha, se a gente colocar uma pequena dose de vírus nas pessoas, o corpo dessas pessoas vai reconhecer aquela pequena dose e criar os anticorpos. Esta é mais ou menos a metodologia da vacina no mundo até hoje. Oswaldo Cruz não desenvolveu o método todo da sua cabeça, tá? Não é isso. A ideia da vacina não surge no Brasil, mas chega aqui através dos estudos dele. Inclusive, Oswaldo Cruz releva o nome de uma das maiores instituições de controle epidemiológico do mundo, que é brasileira, a Fiocruz, Fundação, e, se não me engano, é Fundação Internacional Oswaldo Cruz. Só que tinha um lance, a vacina era obrigatória e tinha gente que não queria tomar. Teve gente que falou, você quer me matar? Teve gente que tinha medo da vacina, porque quando a galera descobriu que você ia botar um pouquinho do vírus em mim, a galera pensava, eu não vou me vacinar. E aí era uma galera com um pedaço de pau, pedaço de ferro na mão, versus a polícia e o exército brasileiro, que estavam ali para agarrar pessoas e obrigarem elas a se vacinar. O evento da revolta da vacina chega a ser pitoresco hoje, né? É até de... A revolta terminou com ali cerca de 30 pessoas mortas, muitos feridos, inclusive tiveram algumas pessoas que participaram da revolta que a punição foi ser deportado para a região amazônica. Surreal. E essas pessoas que foram deportadas para a região amazônica tiveram que entrar na fila do exército brasileiro, porque a gente estava tendo problema com a Bolívia, né? Suco de Brasil. Bom, o final é que a revolta da vacina tirou de fato a obrigatoriedade da vacina, as pessoas não tiveram mais que se vacinar de forma obrigatória. A vacina teve um sucesso bastante razoável ali, né? Porque um monte de gente não se vacinou, então se as pessoas não tomam vacina, não tem como você barrar ali a transmissão de vírus. E aí, com o passar dos anos, a gente descobriu que o problema nunca foi a vacina em si, mas sim a forma como ela foi apresentada às pessoas, principalmente o fato das pessoas não terem se vacinado. Fora que a raiz do problema não foi atacada. Beleza, você pode gerar vacina contra algum tipo de doença, mas sem saneamento básico, sem alimentação plena, não tem saúde que preste, nenhuma. Então, assim, a gente entrou num processo que o brasileiro conhece muito bem, que é de não tratar a raiz do problema, mas sempre querer tirar as mangas podres da fruteira. Né? Se a gente não ataca a raiz, a gente vai ter coisas podres o tempo todo. E o brasileiro já sabe disso, mas segue repetindo os mesmos erros do passado no presente e, quiçá, até mesmo no futuro. Bom, meus amigos, esse é o nosso capítulo 3, que fala sobre a urbanização aqui no nosso Brasil, urbanização e modernização. Tem as atividades que eu vou deixar aqui já no final desse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e façam atividades maravilhosas. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por vocês serem esses alunos maravilhosos. Tiagão aparece aí em breve. Próxima semana eu tô por aí já.